Boa noite a todos. Meu nome é Daniela, eu sou esposa do Alcione e eu vim aqui hoje na Rádio Paz para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com todos os ouvintes e telespectadores. Espero que todos estejam bem, né? E então já vamos direto para a palavra, né? Eu vou trazer uma palavra que o Senhor me deu lá de Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. E de quem me recearei? Agora no 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Então, meus queridos irmãos, esta palavra o Senhor me deu e hoje eu vou falar sobre fé, né? A fé é algo muito importante da nossa vida, né? Então, começando o título desse capítulo, né? A confiança em Deus e anelo pela sua presença. Então, já começando pelo título, eu fui pesquisar o que significa a palavra anelo. Anelo significa um desejo intenso, um anseio. Então, como diz ali, a confiança em Deus e um desejo, um anseio pela presença dele, né? Muitas vezes nós nos deparamos com momentos difíceis da nossa vida, com situações que muitas vezes até nos tiram o chão. Podemos estar num caminho sem saída, e muitas vezes pensamos que a gente não vai conseguir, pensamos que vamos ser derrotados ou já somos derrotados, né? E é nesse momento que nós precisamos colocar a nossa fé em ação, porque a gente pensa que não vai conseguir, e de fato sozinho nós não vamos conseguir. Se for fazer as coisas pela nossa força, a gente nunca vai conseguir fazer. E como eu falei, é nesse momento que nós temos que colocar a nossa fé em ação, né? Então aqui também eu separei, aqui na Bíblia, em Hebreus capítulo 11, também fala sobre a fé. Capítulo 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então esse versículo ele é muito claro. O que é a fé? De que forma que nós vamos colocar essa fé em ação? É declarando a palavra. Então a fé ela é trabalhada através de uma declaração. Então, se você declarar a palavra, positivamente, é claro, você vai estar colocando a tua fé em ação. Outro exemplo que eu separei também aqui foi lá em Gênesis, também muito conhecido, capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve a luz. Então, isso é uma prova de que tudo começou com uma simples declaração. Deus não precisou fazer muita coisa, rodopiar ou cantar. Ele simplesmente declarou que haja luz e houve a luz. Então, nesses momentos que passamos por situações difíceis, você tem que declarar aquilo que você crê. Então, se naquele momento você está vivendo o improvável, você está vivendo um momento difícil, como eu já falei, você não está vendo saída, então você tem que declarar aquilo que você crê, aquilo que vai transformar aquela situação, né? Então, como eu anotei aqui, né? A palavra declarada, ela é como se fosse uma oração, que ela traz à existência aquilo que ainda não existe.
Então, você vai declarar o que você não está vendo. Parece um pouco confuso, parece um pouco louco você falar que você vai declarar que você vai declarar algo que você ainda não está vendo. Mas é dessa forma que nós vamos trabalhar, vamos colocar a nossa fé em ação, né? Muitas vezes também acontece, a pessoa tá ali, tá declarando, tá orando, crê em algo, só que aquilo não acontece. E daí a gente muitas vezes nos perguntamos, tá, mas eu orei, eu declarei e não aconteceu. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Ah, mas por que Deus não ouviu? Não sabemos, nós não temos respostas para tudo. A Bíblia, ela fala, às vezes ela cita coisas que nós não entendemos, mas Deus sabe o que está fazendo. Em alguns momentos não aconteceu porque não é o tempo de Deus. Outras vezes não acontece porque simplesmente porque não era para acontecer, entendeu? E só que nós temos que crer e ter confiança de que todas as promessas de Deus vão se cumprir nas nossas vidas. Tudo que Deus te prometeu vai cumprir, né? Então é melhor, muitas vezes a gente está vivendo uma situação e aquilo ali não está fluindo como você quer. E o que nós fazemos muitas vezes? Colocamos Deus para o lado e encenando, né? Podemos até falar assim, Deus, agora o Senhor fica aqui e deixa que eu vou fazer do meu jeito, porque não está saindo como eu queria. E não é assim que funciona, porque se a gente for fazer do nosso jeito, com certeza vai dar tudo errado. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Então, se formos fazer do nosso jeito, com certeza vai dar errado. E a outra coisa que temos que cuidar também nessa declaração. A palavra, ela tem poder, então nós temos que cuidar com as palavras que saem da nossa boca. Porque assim como nós vamos declarar coisas boas, nós podemos declarar tanto para a vida como para a morte. Você pode declarar tanto para o bem como para o mal. Você pode declarar tanto para a vitória como para a derrota. Então, todos os dias da nossa vida, a gente tem que cuidar com as palavras, tem que cuidar com o que fala. Porque assim como você declara coisas boas, você também pode estar declarando a tua própria derrota, entendeu? Tem casos, como eu falei, né, de tirar Deus do lugar dele. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer do jeito dele, que pode ter certeza que lá na frente você vai entender o porquê Deus trabalhou daquela forma. Como eu já falei sobre a fé, né, voltando no assunto, ela trata aquilo que não é como se já fosse. Porque declarando, você gera fé. A fé, ela não vai mudar a estrutura do problema. O problema, ele vai continuar sendo problema. Só que você declarando você usando a tua fé e declarando, aquele problema, ele vai gerar uma nova realidade na tua vida. Então, um exemplo, né? A fé não muda a estrutura do problema. Então, vamos dar o exemplo de uma doença. O problema está ali, é uma doença. A partir do momento que você declarar, a doença ela vai continuar estar ali. Ela não vai mudar. O que vai mudar é a nova realidade, que vai ser a cura. Entendeu? Então, a partir do momento que você declarar, você vai continuar vendo o problema.
O detalhe vai ser que vai gerar uma nova realidade, que é o momento que você vai ser curado. Então, esse é o mistério de você usar a tua fé, né? Algumas situações, Deus pode fazer com que aquilo se cumpra na mesma hora, ou no mesmo dia, ou até mesmo naquele período que você precisa daquela a resposta de Deus, né? Então, pode ser que aconteça de imediato, pode ser que seja um processo, pode ser que demore um pouquinho, mas você tem que crer que aquilo vai acontecer, segundo a vontade do Pai, né? Então, o que eu quero trazer dessa mensagem para os irmãos? Decida praticar a tua fé. Decida declarar coisas boas todo dia. Decida declarar vitória, declare saúde, declare o bem todos os dias da tua vida, sempre que você puder. Isso tanto para a tua vida como para a vida do teu próximo, do teu colega de trabalho, para um familiar, para algum amigo que está distante. Então, a palavra, a fé, o fato de você declarar pode ser tanto para você, como pode ser para alcançar alguma vida, né? Um exemplo que nós temos da Bíblia também é Pedro. Quando Pedro andou sobre as águas, ele foi ousado, porque Jesus chamou ele para que ele viesse. Só que Pedro, ele decidiu ousar ir lá e pisar na água e andar sobre as águas para ir até onde Jesus estava. Então foi uma escolha dele, né? Ele ousou acreditar que ele poderia fazer aquilo, por mais que fosse uma situação improvável para ele, né? É improvável a gente andar sobre as águas. Mas se a gente ousar acreditar que se você colocar o pé, Deus vai colocar o chão, o milagre vai acontecer com certeza. Porque não é você que está fazendo, é Deus que vai te socorrer naquele momento, né? Então, o que eu quero trazer dessa parte do que Pedro andou sobre as águas? É que decisões, elas mudam histórias. Então, uma decisão que você tenha que tomar, aquilo ali pode mudar a tua história. Então, por que eu insisto em falar? Decida praticar a fé, decida ser ousado, decida todos os dias declarar coisas boas para a tua vida, para a vida dos teus filhos, para o teu lar. Declare o lar restaurado, declare a cura sobre uma pessoa que está doente, declare restauração. A partir do momento que você declarar, e você pode até ir um pouco mais além dessa ousadia, você já pode até mesmo agradecer por aquilo que você não está vendo, que você não faz nem ideia de como aquilo vai mudar, de como aquilo vai melhorar para você, ou vai chegar ao ponto que você precisa. Mas você pode escolher ser ousado e já agradecer porque aquilo aconteceu, né? Um exemplo que eu posso dar, dois testemunhos meus que eu vou contar. Em 2008 nós perdemos a nossa casa naquela catástrofe que teve em Blumenau, e nós tínhamos casa própria, perdemos 70% das coisas que tínhamos dentro de casa, né? Graças a Deus, né? Deus preservou as nossas vidas, né? Eu, meu esposo e meus filhos. E durante 4 anos ficamos pagando aluguel. E naquela época eu não tinha entendimento do que era declarar, do que era
até mesmo colocar fé em ação, não tinha esse conhecimento. E num final de ano, nós estávamos em volta da mesa com a família, de mãos dadas, fazendo uma oração, né, de confraternização ali, de agradecimento, né, pelo ano. Era uma virada de ano e eu, naquele momento, vamos dizer até mesmo sem intenção, quando chegou na minha vez de falar, cada um falava o que queria, né? Eu fui e falei, né, que eu agradeci a Deus, né, pelo ano e tal, e eu falei, esse próximo ano, eu vou comprar minha casa própria, nós vamos ter a nossa casa própria de novo. E o ano começou, foi passando janeiro, fevereiro, em março começaram a aparecer algumas oportunidades. Dia 19 de abril, nós entramos na nossa casa própria. Então, depois que passou tudo isso, eu fui ver. Realmente, eu falei que aquele ano nós íamos comprar a nossa casa própria. E aconteceu. Então, aconteceu, eu creio também, porque Deus estava no negócio, Deus estava na frente, né, para preparar todas as oportunidades, preparar as situações, né, e também nos dá capacidade e sabedoria também para pagar tudo certinho a casa como foi, né. Então esse seria um testemunho que eu tenho de fé, né, de declarar a palavra. E outro testemunho que eu tenho uma vez o meu filho morava num apartamento e ele estava muito triste naquele apartamento porque era muito pequeno e era muito úmido, não tinha ventilação, não tinha a janela no quarto, assim, então era um apartamento muito fechado. E ele, uma vez, eu vi ele contando essa situação que ele já agradecia por algo que ele não tinha visto ainda. E eu achei um pouco estranho, porque eu nunca tinha orado daquela forma. E naquele dia eu tinha conversado com ele, e ele disse pra mim, ai mãe, parece até que eu tô com um pouco de depressão, porque não tenho ânimo para limpar o apartamento, porque os móveis estavam se desmontando praticamente por causa de tanta umidade que tinha naquele apartamento. E eu vendo ele naquela situação, eu fiquei assim, terrivelmente triste, né, de ver ele daquele jeito, né. Tava trabalhando, tudo certinho, e daí a gente, final do dia, você tem prazer de voltar para tua casa, deitar, descansar, né. Então, muitas vezes, assim, ele disse que ele ia deitar e a coberta tava úmida, assim, de tão úmido que era o apartamento. E daí eu vendo ele naquela situação, foi a primeira vez na minha vida que eu orei daquela forma. Então eu me coloquei diante de Deus, fiz uma oração e eu falei, Senhor, eu te agradeço pelo apartamento que o Senhor está provendo para o meu filho. Eu te agradeço porque o Senhor já sabe, já viu o outro lugar que ele vai morar. E obrigado porque é um apartamento ventilado, é um apartamento que bate sol, né? Fiz uma oração dessa forma, mas eu confesso que, como foi a primeira vez, foi um pouco estranho. E é estranho você orar dessa forma, porque você está orando, você está falando algo que você não viu, você está agradecendo por algo que você nem viu acontecer ainda, entendeu? Então isso foi de manhã, foi 7 horas da manhã, eu estava indo para o trabalho e eu estava no carro conversando com Deus e eu orei dessa forma, eu conversei com Deus dessa forma. E quando foi umas 5 horas da tarde, o meu filho me liga, mãe, achei o apartamento. Então essa foi uma oração de imediato que aconteceu. Então ele estava saindo desse apartamento dele, estava indo até um local, e quando ele estava passando na calçada, quando ele virou a esquina, ele viu ele disse assim, ó, a placa de aluga-se estava lá em cima do apartamento. Ele não tinha nem como, não estava nem no nível dos olhos dele. Então ele disse que ele estava passando na esquina
E ele disse que algo falou para ele assim: levanta a cabeça, olhe para cima. E quando ele olhou para cima, ele viu a placa na janela do apartamento: aluga-se. Daí, na hora, ele já ligou para a mulher não conhecia ele também não conhecia a mulher. Ele só perguntou o preço do aluguel, perguntou se estava disponível. A mulher disse que sim. E daí ele disse: o que você precisa? Você vai fazer um contrato? O que você precisa para alugar para mim? Ela disse: não preciso nada, só você pagar o aluguel e entrar. Então na minha visão, aquilo ali foi uma oração de imediato. Para mim foi surreal viver aquilo ali, porque eu orei agradecendo por algo que nem tinha acontecido ainda. Então eu digo para você nessa noite: ouse acreditar, ouse crer que se você declarar aquilo que você está precisando, o teu milagre vai acontecer. Mas como eu sempre falo, tudo segundo a vontade de Deus. Quando você estiver orando por algo, que você almeja algo, sempre coloque Deus na frente. Porque se você colocar Deus na frente, Ele vai trabalhar por você, né? Então, tudo que você fizer, faça colocando Deus em primeiro lugar. Converse, converse com a tua esposa, converse com o teu esposo, né? O que vocês estão planejando, ou se você é sozinho, planeje o que você quer fazer, mas peça para o Espírito Santo te dar sabedoria, te dar entendimento daquilo ali, né? Para que ele venha aplainar as coisas, de tudo isso que você tem para fazer, para que tudo venha prover segundo a vontade de Deus, né? Porque, como eu já falei, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, tudo que fazemos colocando Deus na frente, tudo vai dar certo. Tudo. Não tem o que dar errado. Porque Deus quer o melhor para nós. Nós somos filhos e um pai sempre quer o melhor para o seu filho. Entendeu? Então, era essa mensagem que eu tinha para os irmãos nessa noite. Me perdoem se eu não me expressei bem em algumas coisas, né? Não tenho muita experiência em trazer a palavra, mas é com bastante alegria que eu vim aqui. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, né? O pastor Alexandre, a Grazi, o Gabriel também, que fazem parte desse projeto. E eu espero que essa palavra tenha alcançado cada coração que estiver assistindo, cada pessoa que estiver ouvindo, né? Que essa palavra tenha alcançado o teu coração, que o Espírito Santo venha bradar no teu coração, venha iluminar os teus caminhos, que tudo que você venha fazer prospere segundo a vontade de Deus. Amém? Então, eu me despeço aqui. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém?